Semana passada eu fiz uma enquete aqui no Instagram e eu fiquei bastante assustado, mas bastante assustado com a resposta. Eu vou fechar aqui os comentários para vocês prestarem atenção, que eu sei que todo mundo, assim como eu, tem alguns problemas atencionais em rede social. Então, eu fiquei bastante preocupado com a resposta, porque uma seguidora me mandou uma caixinha falando assim: Eslen, eu fico fora da rede social um período, dá alguns minutos ou algumas horas, eu já preciso pegar o telefone de novo e entrar na rede social. Eu fico com uma ansiedade de precisar conferir a rede social. Tanto Instagram, YouTube, né? Embora o YouTube não seja propriamente uma rede social, cada vez mais tem comunidades lá dentro e tal, como o X ou qualquer outra rede aí que venha. O X acho que tá fora ainda, né? Sei lá, outra rede aí. E isso gera, obviamente, uma preocupação, porque muito provavelmente a capacidade produtiva dessa pessoa vai reduzir e vai fazer com que a pessoa precise utilizar mais horas no dia para tentar alcançar o mesmo grau ou o mesmo nível de produtividade que ela alcançaria sem esses deslizes, né? Ou sem esse problema comportamental que envolve o uso de rede social. Quero deixar claro para aqueles mais técnicos no assunto que o título desse vídeo foi chamativo, porque ainda não temos caracterizado cientificamente, academicamente, um vício em rede social. O vício comportamental que a gente tem, embora se discuta principalmente o uso de internet, problemas com o uso de internet, caracterizado mesmo um vício em rede social de maneira clara, ainda a gente não tem, até porque o advento da rede social é relativamente recente, né? Considerando os outros transtornos psiquiátricos que a gente tem caracterizado. Então demanda um corpo de estudo grande para a gente conseguir cravar que existe ou não isso, né? Mas isso não significa, obviamente, que você aí no outro lado da tela não possa ter prejuízos com o uso da rede social. E muito provavelmente, se você está aqui assistindo, você é uma das pessoas que tem. Por quê? Porque na enquete que eu fiz, 70% das pessoas responderam que tem desagrados com o uso da rede social no que diz respeito ao tempo aqui dentro e principalmente a incapacidade de travar o comportamento, de bloquear o comportamento e de ficar conferindo a rede social toda hora, né? Isso obviamente não caracteriza uma patologia, mas a pessoa se autorreferiu ali como uma pessoa que tem problema com rede social. Um dos vícios que a gente tem comportamentalmente, um dos vícios comportamental que a gente tem caracterizado é o vício em jogos, né? O gambling disorder, que é vício em... Como é que traduz isso? Gambling disorder? Não, gambling é jogo, né? Vício de jogo? Transtorno de jogo. Transtorno de jogo. Isso é o primeiro vício comportamental caracterizado, ou seja, um vício que você não precisa utilizar nenhum tipo de substância como em substâncias, como vício em droga, né? Tanto drogas ilícitas quanto lícitas. No gambling disorder, no transtorno de jogo, você não precisa... Transtorno é um termo ruim, né? Mas enfim, vocês entenderam. No transtorno de jogo, vamos usar assim. Não, na verdade, disorder. Desordem é um termo ruim. Eu lembro que uma professora minha de neurobiologia e depressão falava que desordem é um termo muito ruim, porque muita gente traduz disorder para desordem. Mas é transtorno. Transtorno é um termo bom. E é um vício, né? O transtorno de jogo é um vício que você não precisa jogar nenhum tipo de substância dentro do seu cérebro. O seu cérebro consegue ter disfunções em circuitaria que também estão disfuncionais em transtornos de uso de substância, sem a presença de uma substância. Ou seja, você não precisa colocar nada exógeno dentro do seu cérebro, não cheira nada, não bebe nada, não inala nada, não joga nada na veia. É porque os vícios em substâncias são vícios, obviamente, que envolvem a utilização de alguma substância química exógena, ou seja, de fora para o seu corpo, do seu corpo para dentro. O vício em aposta, o vício em jogos é um vício aí sim, academicamente caracterizado, que não envolve... vou esticar minhas pernas aqui que eu tô cansado. Que não envolve a utilização de nenhuma substância. Isso é muito forte, pessoal. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas isso é muito forte, porque... Ignora a gata aí. Porque, basicamente, você está mexendo de forma agressiva em circuitarias do seu cérebro envolvidas com recompensa, ao ponto de transformá-las em disfuncionais, ou seja, transformar o seu comportamento num comportamento disfuncional passível de tratamento. Brilho. Sai fora. E agora, recentemente, a gente tem cada vez mais discutido, a gente que eu digo a academia, né? Tem cada vez mais discutido a possibilidade da existência de um problema com rede social especificamente. Um dos termos utilizados aí
nesta área. Inclusive, esta semana vai sair um episódio do Wesley Podcast sobre apostas, tá? Como que comportamentalmente as casas de aposta e os cassinos online, eles conseguem, digamos que manipular é um termo estranho, mas eles conseguem, do ponto de vista de marketing, fazer com que o seu cérebro fique sedento e continue jogando mesmo na presença de perdas. Esta semana lá no Wesley Podcast eu aviso vocês nos meus stories. Mas um dos termos no que diz respeito a redes sociais mais discutidos e famosos dentro desse contexto é um termo chamado FOMO, F-O-M-O, que é Fear of Missing Out, ou medo, numa tradução livre, medo de estar perdendo alguma coisa. Talvez você que tenha respondido lá naquela caixinha, você que faz parte dos 70% das pessoas que responderam ter problemas com rede social, muito provavelmente o mecanismo psicológico que faz com que você queira estar aqui dentro da rede social não envolve necessariamente o desejo por uma recompensa ou o desejo por alguma coisa que vai te alegrar. Mas existe a possibilidade, uma grande possibilidade, na verdade, de você entrar rotineiramente nas redes sociais por medo de estar perdendo alguma coisa. Medo de ter acontecido alguma coisa com os famosos e você não está sabendo. Medo de, agora, principalmente na corrida à Prefeitura de São Paulo, medo de ter acontecido alguma coisa na política e você não está sabendo, ou coisas assim. Tá? Esse termo surgiu por volta de 2010, e obviamente não poderia ter surgido antes porque não existia rede social. Mas por volta de 2010 surgiu porque o Instagram, na época, uma rede apenas de foto, eu vou falar especificamente do Instagram porque a gente está aqui dentro do Instagram. O Instagram, na época, uma rede principalmente utilizada para subir fotos, utilizar aqueles filtros do Instagram, ela já tinha começado, principalmente fora do Brasil, a se transformar numa rede que envolvia uma vitrine de empresas ou uma vitrine de notícias, né, ou uma vitrine, de fato, uma mídia, né, e não necessariamente mais uma rede social. Não era mais uma rede para você socializar as suas coisas com os seus amigos, com a sua rede de colegas da faculdade, com a sua rede de colegas de trabalho ou coisas assim. E o Instagram foi, pouco a pouco, se transformando em uma rede de business, né, uma rede de negócios. E hoje, se você for ver, muitas empresas estão aqui dentro, muitos jornais estão aqui dentro, e chegou ao ponto da última campanha, da última corrida à Prefeitura de São Paulo e também à Presidência da República, as duas últimas eleições à Presidência da República, as redes sociais foram talvez fundamentais aí nas respectivas eleições ou campanhas. Então veja que a rede social ela deixou de ser um componente, um local, uma atmosfera onde a gente compartilha a nossa vida, ou as nossas preferências, ou uma foto da minha noiva agora cortando cenouras, que eu poderia ter postado aqui nas redes sociais. Mas ela começou a se transformar num local como isso aqui que eu estou fazendo para vocês. E eu não vou fazer aqui um julgamento moral, ou até mesmo ético, de se isso é certo ou não. O fato é que aconteceu, e aí nós temos que lidar com isso e tentar prevenir os danos. O Instagram, então, se transformou numa rede disso, uma rede de aulas, uma rede de ensinar, de passar conteúdo, uma rede de empresas divulgarem os seus serviços. Você não paga para usar o Instagram quando você baixa o aplicativo, porque tem empresas aqui dentro que patrocinam os seus respectivos anúncios e o Instagram tira dinheiro daí. Eu não sei se você já chegou a calcular isso, mas o Instagram é gratuito. O Instagram ele não é gratuito, né? As empresas, principalmente o governo e etc., pagam para aparecer para outras pessoas no que a gente chama de tráfego pago. Tá? E é isso que faz o Instagram viver e pagar os seus funcionários e tudo mais. Então, obviamente, para o Instagram, quanto mais empresas estiverem aqui dentro, melhor é para eles, mais faturamento eles têm e etc. Então é verdade que eles facilitam o processo de empresas ou perfis, de certa forma, crescerem aqui, ou tem ferramentas para isso, você tem contato com gerentes de conta e etc, etc, etc. Mais recentemente, o Instagram viu que alguns usuários pequenos, principalmente, não estavam conseguindo crescer e tiveram algumas atualizações que favorecem o alcance de perfis pequenos. Então, se você que está aí no outro lado é um perfil pequeno, 2.000, 1.000, 3.000, 5.000, 10, 15, 20 mil seguidores, há uma probabilidade do seu perfil aparecer para mais pessoas quando proporcionalmente falando ao meu, por exemplo. O meu perfil, acho que nos stories hoje, ele alcança em dias bons 10%, isso é bastante alto. É meio que fora da curva já do que se considera no mercado digital, pelo que eu falo das pessoas.
num perfil de quase 2 milhões de seguidores, alcançar quase 10%, dá quase 200 mil views nos stories, é bastante coisa. Normalmente vai dar umas 60 mil, 50 mil, enquanto que, ou seja, uma porcentagem bem menor, enquanto um perfil pequeno vai alcançar uma porcentagem maior. Então, em números absolutos é menos pessoas, obviamente por ter menos pessoas no perfil, mas em números proporcionais, em números relativos... Bri, sai fora! Mas em números proporcionais e números relativos é mais pessoas. Então veja que o Instagram, ele mesmo tem uma lógica de incentivo, de prêmio, de premiação para produtores de conteúdo. Porque eles querem que vire mais conteúdo aqui dentro, que isso daqui de fato vire um mercado, né? Aí se você não gosta, cara, com todo respeito, o problema é seu. Fato é que é isso. E você provavelmente conheceu diversas pessoas por causa do Instagram, ou teve o prazer de conhecer diversas pessoas, ou o desprazer de conhecer diversas pessoas. Particularmente, eu utilizo o Instagram, ou pelo menos tento utilizar o Instagram de uma forma saudável, e gosto bastante da ferramenta porque eu consigo acompanhar diversas coisas que eu gosto num único lugar. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso eu me incluo, para não transformar isso daqui numa fonte de geradora de ansiedade, né? E é para isso que a gente está aqui. Pois bem, então só para vocês entenderem, existe então um prêmio para produtores de conteúdo, para produtores estarem aqui, né, fazendo isso. E uma das coisas que o Mosseri, Adam Mosseri, se eu não me engano o primeiro nome dele, eu sou péssimo com nomes, mas acho que é Mosseri o segundo nome, que é o CEO do Instagram, falou recentemente num podcast gringo lá que ele foi assistir. Ele disse que o Instagram, que eles estão fazendo modificações no Instagram para que ele seja cada vez mais uma rede de entretenimento. Esse é o principal foco do Instagram. É uma rede de entretenimento. E uma das métricas que eles utilizam para calcular o quanto o Instagram está sendo uma rede de entretenimento é o número de vezes que um post tem comentários, primeiro. O número de comentários que tem um post. Inclusive ele sugere que você que produz conteúdo, que uma das principais métricas que você deve ver no seu Instagram é o ratio, a razão entre likes, a razão entre views quando é um vídeo e comentários. Essa é principalmente ele falou de vídeos porque basicamente isso aqui se transformou numa mídia de vídeo, né? Porque quanto mais comentários tiver comparado aos views, melhor, porque significa que está engajando mais. E a segunda métrica que ele sugeriu para você prestar atenção, isso me chamou muito a atenção, é a métrica de compartilhamento. Compartilhamento. Principalmente quantas vezes você enviou na DM da outra pessoa o vídeo ou a postagem. Porque isso indica, segundo ele, que você está utilizando o Instagram como uma forma de entretenimento. Aí veja, talvez a melhor forma da gente conseguir alcançar um alto nível de compartilhamento e principalmente compartilhamento, mas também de comentários, é você postando alguma coisa que é o que o Richard Dawkins chamou de meme. Meme é um conceito relativamente antigo, antes mesmo do advento das redes sociais, o conceito de meme já existia. Meme, qual que é o conceito de meme que não sei se foi o Dawkins que cunhou, mas com certeza foi ele que popularizou. Provavelmente não foi ele, isso aí deve ser uma coisa mais antiga. Meme é você conseguir sintetizar uma informação complexa, presta atenção, é você conseguir sintetizar uma informação complexa numa unidade informacional pequena. Então é você conseguir pegar um bloco gigantesco de informação e transformar ela numa coisinha muito pequenininha que é altamente viral. Isso é um meme, tá? Isso é um meme. E memes são frases ou coisas que, por exemplo, quando Marx disse que a religião é o ópio do povo, isso é um meme. É uma frase pequena que sintetiza uma coisa muito gigantesca. Você tem que entender de religião, tem que entender qual que é a lógica de ser o ópio de qual povo, etc, 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 etc. São meme. Frases, etc, são memes. Mas a internet mudou o nosso conceito de meme. Você provavelmente conhece meme por outra forma. Conhece meme por mecanismos de zoeira na internet, de entretenimento, né? Então meme, você tem uma informação complexa sintetizada num pedacinho pequeno de informação em bytes mesmo, é uma coisa muito viral e altamente compartilhável. Então, geralmente, memes vão alcançar muitas pessoas. Então, é verdade
que diversas estratégias de campanhas recentes e anteriores. Eu estou falando isso porque muito provavelmente se você não vive em Marte, você viu que a corrida, a Prefeitura de São Paulo pautou principalmente internet, né? Ou grande parte internet. Não sei se você é adepto à política, mas um candidato fazer 28% dos votos em urna, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral. Eu não estou falando aqui que ele é bom ou ruim, tá? Estou falando só da lógica da potência da internet. É muito difícil, cara. Se não é internet, muito difícil isso acontecer. Vai fazer o quê? Vai gritar no megafone para a cidade inteira? Então a internet e principalmente o meme é muito viral. Principalmente, e aí eu peço desde já desculpa a quem ficar ofendido, mas principalmente num país onde o grau intelectual das pessoas é relativamente baixo. Aí ele é muito mais viral porque as pessoas tendem a gostar do espetáculo, entendeu? Então o meme, ele é perfeito para circulação dentro de um sistema de pessoas cujo filtro intelectual é muito aberto. Então o meme é uma informação por vezes imprecisa ou sintetizada num pedaço pequenininho de item que não demanda muita estratégia cognitiva para entender. Ela circula principalmente quando está empacotada num contexto de espetáculo. Então isso gera um fluxo de compartilhamento gigantesco, tá? E aí, obviamente, nesse cenário de Instagram, onde o algoritmo favorece esses compartilhamentos e faz alcançar ainda mais aquele determinado conteúdo, cara, é o mundo perfeito para pessoas relativamente ansiosas e com medo de estarem perdendo algum tipo de coisa, se não olharem a rede social, para você ficar ansioso, né? E ficar verificando todo momento. Porque o fluxo é muito rápido, se você ficar 10 horas sem olhar a internet, você já não está sabendo direito o que está acontecendo, né? Principalmente pelo fato desses posts serem encaminhados com frequência, né? Posts de polêmica, perfis de fofoca. Inclusive, se você for observar o tamanho dos perfis de fofoca aqui no Instagram, você vai provavelmente se impressionar, porque são perfis com 15 milhões de seguidores, 20, 30 milhões de seguidores. Perfil de fofoca, né? Eu não sei agora o nome, sei lá. Como é que era o nome daquele que deu problema uma vez com a menina? Que a menina choquei, esses perfis aí, entendeu? São perfis com muitos seguidores. Porque o tipo de conteúdo é um tipo perfeito para gerar compartilhamento em DM, comentário pra caramba, e ficam brigando nos comentários, tudo isso gera muito engajamento. Ao passo que o inverso é verdadeiro. Se você fizer um conteúdo mais denso, que demanda uma leitura mais elaborada, ou que demanda algum tipo de análise mais sofisticada, esse conteúdo provavelmente será fadado a ficar isolado na rede social com poucas visualizações. Então, obviamente, essa velocidade, recentemente eu até vi uns Reels viralizando, eu achava que não era possível Reels viralizar com menos de 15 segundos, porque eu pensei, bom, conteúdo de 15 segundos é uma mídia ultra rápida, mas é pelo menos 15 segundos, a pessoa tem que falar alguma coisa, sei lá. Recentemente eu vi alguns vídeos viralizando com conteúdos de 2 segundos, 1 segundo, que é um videozinho de um barulhinho de um cara piscando. Tipo, tic, tic, sabe? E pegando milhões de views, assim. Então, realmente, não podemos subestimar a nossa capacidade de viralizar coisas inúteis, né? E eu não tô aqui dizendo que meme não é legal, tá? Pelo contrário, o RD tem uma página de meme. Meme é um excelente mecanismo para você alcançar novas pessoas e passar uma mensagem complexa dentro de uma unidade pequena de informação. Agora, obviamente, não pode ser só isso, né? Não pode ficar só no show, não pode ficar só na superficialidade, senão fica complicado. Então tá, entenderam mais ou menos como o Instagram funciona, o que o Instagram premia, né? O que o algoritmo do Instagram premia para alcançar mais, quais são os prêmios, qual o conteúdo que ele dá esses prêmios, e entenderam mais ou menos o que nós, população brasileira, o que a gente gosta de consumir. Então, dito isso, esse aqui é um terreno muito fértil para notícias viralizarem, polêmicas viralizarem, política viralizar, time de futebol viralizar, fofoca viralizar. Recentemente eu descobri essas páginas com 30 milhões de seguidores, 18 milhões, 8 milhões, 5 milhões. Falei, caramba, existe um universo paralelo que eu desconhecia dentro da internet. E aí você vai ver os posts, tipo 11 mil comentários, 12, 15, 20 mil comentários. É realmente bizarro o engajamento dessas páginas. E aí, eu falei no início, né, que o uso de rede social ele não pode ser considerado um vício ainda, pelo menos. Mas obviamente isso pode gerar comportamentos muito parecidos com vício. Então, além desses comportamentos de você ter essa necessidade ou você pegar a rede social, abrir a rede social pelo fato de você estar com medo de estar perdendo alguma coisa e você ficar
quando menos perceber, tá com o celular na mão e não sacar, né? Que você se pega depois, falando, caramba, tô olhando de novo o celular e precisa soltar. Além disso, alguns estudos recentes, bem preliminares, estão fazendo algumas especulações das redes sociais, em especial os Reels, deles causarem algum tipo de dissociação quando a gente entra e quando a gente engaja no Reels. Essa dissociação, ela é caracterizada principalmente por uma redução da sua autoconsciência, então você tem uma dificuldade de lembrar que você está ali, né? Naquele momento, a sua autoconsciência ela fica reduzida, e você também tem você também é submetido a uma deformidade do tempo mesmo. Às vezes você fica 10, 15, 20, 30 minutos rolando Reels e você não percebeu quanto tempo passou. Isso está fundamentado na ideia de que os neurotransmissores envolvidos pelo comportamento de ficar ali obsessivo girando Reels, eles são os mesmos transmissores envolvidos com percepção de tempo. Enfim, não vou entrar nisso daqui agora, eu já falei zilhões de vezes, em outro momento a gente pode falar. Mas quando você está nesses comportamentos obsessivos, a sua percepção de tempo ela altera. Então, provavelmente você ficar 20 minutos girando o seu Reels ou usando a rede social, na sua percepção de tempo vai ser diferente de 20 minutos na fila do banco. 20 minutos na fila do banco vai parecer que foi muito mais tempo do que foi, e 20 minutos no Instagram vai parecer que foi muito menos tempo do que foi, mesmo sendo a mesma quantidade de tempo objetivamente. Cara, isso é um baita de um problema, porque o seu dia passa, dependendo da quantidade. Eu já recebi relatos de pessoas que passam 8, 9, 12 horas no Instagram. Inclusive, que conveniente para nós aqui, quando você vai entrar no Instagram e coloca o seu login, ele pede o seu usuário. Então você é um usuário de Instagram, né? Tal qual um usuário de droga. Né? Inclusive o Mark Zuckerberg, o nosso queridíssimo CEO da Meta, ele diz que não usa muito Instagram. Tal qual, normalmente, o dono da boca não cheira cocaína também. Então é isso. Fique para nós aqui, meros mortais, se ferrar o dia inteiro usando essa porcaria aqui e perder tempo que podia estar fazendo outras coisas. Agora, essas pessoas que ficam um tempão aqui dentro, é um problema, porque você praticamente está jogando o seu dia no lixo. E arrisco dizer que devem ter pessoas que passam o ano inteiro, o ano passou rápido, a pessoa não fez quase nada porque ficou aqui na rede social. Né? Porque não pode perder nada, tem que olhar todos os comentários, tem que ver todos os comentários. Meu Deus, se alguém postou alguma coisa naquele perfil que aquela famosa, sei lá o que aconteceu com ela e eu não tô sabendo, vou morrer. Ou sei lá, se o cara do funk lá fez alguma coisa e eu não sei, ou sei lá quem que vocês acompanham aí. Isso é um baita um problema, porque sua vida está sendo jogada no lixo. Né? Você podia estar lendo, podia estar vendo filme, podia estar se relacionando, podia estar treinando, podia estar fazendo coisas que te agregam intelectualmente, mas você está com um padrão de funcionamento totalmente errado, né, aqui na rede social. Isso significa que você deve excluir a rede social da sua vida para sempre? Obviamente que não, cara. Isso daqui tem muita coisa boa. Né? A gente tem que lembrar que é difícil para muitas pessoas entender que você falar que azul é legal não significa que você está falando que vermelho é uma porcaria. Né? E vice-versa. Então, se você falar que uma coisa pode ser ruim, não significa que ela não pode ser boa. Então, se você souber manejar o seu uso aqui dentro da rede social, organizar o seu uso aqui nas redes sociais, você provavelmente vai tirar vantagem dessa excelente ferramenta quando utilizada da forma correta. Né? Como que você deveria utilizar isso aqui de forma correta? Principalmente colocando objetivo, né? Colocando um timer aqui. O próprio Instagram oferece essa ferramenta. Confesso que eu nem sei por que eles botaram isso. Arrisco dizer que foi esse horário eu não penso direito mais. Arrisco dizer que foi uma imposição do governo americano, ou sei lá, porque eles têm uma ferramenta que você pode pedir para te avisar quando bateu 2 horas de Instagram no dia, ou quando bateu 1 hora, sei lá, define o tempo que tu quiser. Eu uso 2 horas, porque eu trabalho nisso aqui, mas confesso que eu fico provavelmente umas 2 horas e meia, 3 horas por dia aqui dentro. É um desafio bem grande, de verdade mesmo, é um desafio bem grande. Não vou falar que é mil maravilhas, mas você tem que ter estratégia de manejo, porque senão, com o tempo, provavelmente você vai utilizar cada vez mais a rede social. Tá? E isso faz, obviamente, com que a gente gere uma série de embotamentos comportamentais. Né? A gente começa a perder no nosso repertório comportamental à medida que utilizamos mais rede social, porque a parte presencial, o olho no olho, o dia a dia, ele começa a ficar ou ansiogênico, você começa a ter um pouco de medo de fazer isso,
ou mesmo começa a ficar desinteressante, né? Fica desinteressante. E isso pode ser um problema, porque você deixa de viver experiências que você poderia estar vivendo e não está por conta desse embotamento de repertório comportamental gerado pela rede social. Ou mesmo quando você está nessas experiências, você não consegue aproveitá-las por conta do uso da rede social. Recentemente eu tenho saído almoçar com a minha noiva. Em alguns dias eu não levo telefone. E olha, realmente no início parecia que eu estava saindo nu. Eu estava esqueci uma coisa fundamental, assim, chegava a dar uma certa ansiedade, vai dar algum problema, vai dar vai acontecer alguma adversidade no mundo e eu não vou estar sabendo. E aí depois do tempo você vê que não aconteceu nada, ou se aconteceu não mudou nada, e o mundo segue e tá tudo certo, né? Inclusive, assim como existe o termo FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa, para você que não estava no início da live, e você tem que ficar aqui na rede social olhando, toda hora conferindo, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu preciso ver. Inclusive você deve entrar aqui várias vezes e sair e não viu nada de útil. Concordam comigo? Quantas vezes você faz isso no dia? Você entra aqui, dá uma olhadinha, olha, rola, não aconteceu nada, não tem nada útil, tá tudo igual. Ou mesmo você entra aqui, se eu te perguntar o que você acabou de ver, você provavelmente não lembra, porque basicamente foi um comportamento automático, não foi um comportamento direcionado. Eu vou entrar, vou ver o que fulano, ciclana, jornal X, página Y postou, vou consumir esse conteúdo estruturado e vou sair. Isso é uma coisa, se eu te perguntar o que você acabou de ver quando você fizer um comportamento dessa forma, provavelmente você vai lembrar. Se você entrar como normalmente a gente entra, eu me coloco nessa situação, e dá uma olhada rápida e sai, e eu te perguntar o que você acabou de ver, provavelmente você não vai lembrar, porque foi um comportamento automatizado. Foi quase como se fosse um hábito, entendeu? Assim como existe o FOMO, que eu estava dizendo, existe agora o JOMO. Olha aí, criaram outro conceito chamado JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é você aproveitar não estar sabendo de alguma coisa. Aproveitar o medo de estar perdendo alguma coisa. Então você inverte a chavezinha, você inverte a lógica. Quando você se sentir com medo, caramba, eu tô perdendo alguma coisa, aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo o que é. E isso é curioso, porque eu vivo de internet, o meu emprego tá aqui no Instagram e eu tô basicamente falando para vocês reduzirem o uso de Instagram. Por quê? Porque eu sei que vai agregar para a vida de vocês. E na medida em que eu agregar valor na vida de vocês, vocês vão, sempre que entrarem no Instagram de forma consciente, vão vir consumir o meu conteúdo. Então, é natural que muitas pessoas que trabalham com internet iriam falar para você tem que estar aqui dentro, você tem que ver as coisas acontecem aqui, esquece qualquer outro lugar, fica mais aqui. Eu tô falando, use isso aqui de forma estratégica, que seja saudável. Porque dessa forma eu consigo agregar valor para sua vida. Você me segue, você me indica para os seus amigos, porque eu agreguei valor para sua vida, eu melhorei a sua qualidade de vida, e sempre que você entrar aqui no Instagram, você vai ler os meus textos. Eu inclusive, sou, acho que um dos poucos infoprodutores, não conheço muitos, conheço bem poucos, por isso que eu disse que eu sou um dos poucos, que posta texto. Há algum tempo já eu posto texto. E surpreendentemente, isso é uma coisa que me deixa muito feliz há bastante tempo. Tem textos meus, tem posts meus que é uma imagem estática, não é um vídeo, e todo mundo sabe que para alcançar mais pessoas tem que ser vídeo, Reels. É uma imagem estática com uma naca de um texto gigantesco, e tem alguns que dão 80 mil curtidas, 100 mil curtidas. Eu fico muito feliz, porque eu falo, caramba, o meu povo, o meu público, os meus seguidores gostam de ler textos, mas nacona de textos. É verdade que eventualmente surge um ou outro que não interpreta direito ou lê o primeiro parágrafo? Ou reclama que o texto está muito longo, mas aí a gente tem que trabalhar com a estatística e seria estranho se não aparecesse. Então eu fico muito feliz, é por isso que eu falo para você. Entre no Instagram, consuma o conteúdo de quem você gosta, analise o que você gosta. Se você é um jornalista, uma jornalista, e tá acontecendo a corrida para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, cara, entra, analisa o perfil das pessoas. Se você é uma pessoa que trabalha com marketing, entra, analisa o perfil das pessoas. Se você é um estudante de ciência política, de direito, entra, mas faça de forma planejada. Porque esta rede social aqui, ela tem várias artimanhas feitas inclusive por neurocientistas e psicólogos comportamentais para te prender aqui dentro e te manter cada vez mais tendo tempo de uso da ferramenta do Instagram. E aí é a ferramenta que está te usando e não o inverso.
É por isso que existe o joy of missing out, que é você aproveitar a sensação de estar perdendo alguma coisa. Sabe quando vem aquela, cara, eu tenho que conferir o Instagram, e muitas vezes você não vai ser consciente dessa sensação. Aí vem aquela, eu tenho que seguir, eu tenho que poder consumir. Você aproveitar, fala, cara, eu vou sentar agora e vou curtir esse momento de estar querendo verificar o Instagram. Eu vou sentar e vou aproveitar esse momento de estar querendo verificar o Instagram. Esse é o joy of missing out, né? E, obviamente, em paralelo a isso, uma aguinha que eu corri 10 km agora. Em paralelo a isso, é interessante que você cada vez mais aproveite as coisas presenciais, para que você não perca repertório, se você já tem, ou se você não tem, para que você crie repertório, desenvolva repertório, consiga falar com pessoas, não fique apequenado, não fique borocochô nos eventos, seja uma pessoa que tem capacidade de caminhar entre diferentes grupos sociais, diferentes grupos hierárquicos sociais, que consiga falar com o CEO da empresa até o porteiro da empresa, que você tenha repertório para isso, que você não fique circunscrito a pequenos ambientes. Isso demanda você se expor, você curtir momentos presenciais que não envolvam apenas o Instagram. A gente, com o tempo, foi dessensibilizando e deixando de entender e aproveitar a força desses momentos fora da internet. E ainda fora da internet é o que está mandando na parada, principalmente no que diz respeito à construção de repertório. Capacidade de falar, capacidade de se relacionar, capacidade de venda, capacidade de network, capacidade de comunicação, capacidade de convencimento, você conversar com pessoas, se fazer entendido, repertório de vocabulário, conseguir se comunicar com uma boa entonação. Na internet até você fica digitando, caçando comentários polêmicos para dar like ou para receber like, como se isso indicasse algum nível de superioridade cognitiva que você tem ou algum nível superior de intelecto que você tem, quando na verdade existe um cara low profile que é altamente capaz de se desenvolver no mundo presencial e ele está atropelando você. Obviamente, no melhor dos mundos, se você for uma pessoa, sei lá, que vende serviço ou produto, é você estar nos dois lugares, muito bem posicionado. Mas entre... Tá conectando um fone aqui? Acho que saiu. Mas entre as duas coisas, obviamente você deve priorizar a construção da sua figura física, né? Para depois a sua figura na internet. E eu falo isso de verdade mesmo, cara, porque foi isso que eu fiz. Obviamente, a minha intenção nunca foi ir para a internet, virar uma figura de internet. O meu sonho de vida era ser professor de uma universidade federal e dar aula para 50, 60 alunos no semestre e ser um desconhecido, ganhando 12, 10 mil por mês. Esse para mim era meu auge de vida e foi para isso que eu sempre estudei. Foi para isso que eu me formei, foi para isso que eu fiz mestrado, foi para isso que eu fiz doutorado. Felizmente eu consegui utilizar esse repertório aqui na internet. Vocês falam, nossa, você fala bem, você dá aula, você é didático, dá para entender neurociências e comportamento quando você está explicando. Sim, porque eu comecei a falar em público na metade da graduação, quando eu ia para pequenas empresas dar palestra para 8 pessoas presencialmente. Nossa, você fala para 4 mil pessoas e sua frequência cardíaca não sobe. Eu postei esses dias reels disso. Sim, porque eu comecei a dar aula há muito tempo já para várias pessoas. O cara cria casca, cria repertório. E o inverso é verdadeiro. Eu conheço pessoas aqui na internet que tem 3, 4 milhões de seguidores, escreve muito bem, fala quando tá com uma câmera muito bem, mas você vai conversar com a pessoa presencialmente e fala, caramba, cara, parece uma criança de 8 anos, não consegue organizar um raciocínio, tem dificuldade de comentar ou entrar em assuntos mais complexos. Você tem que manter o nível de conversa numa altura muito rasa, porque é muito rasa mesmo. Se você aprofundar, se for mais para cima, se você deixar mais complexa, não dá, entendeu? Você sente uma desconexão na capacidade de fala, na capacidade de entender. Por outro lado, na internet, porque tem teleprompter, tem... Não sei se você sabe que a teleprompter é quando você lê a telinha lá falando para o vídeo. Tem teleprompter, tem roteirista, tem edição, tem camadas e camadas e camadas e camadas de coisas que faz aquela pessoa parecer inteligente, preparada, etc. E muitas de fato são, tá? Muitas, eu diria que a maioria é. Só que é isso, cara. Você tem que focar na sua capacidade de presencialmente, na sua capacidade de conexão, chegar num lugar, saber falar com as pessoas, saber se portar, saber se vender, saber se relacionar. Porque é isso que vai fazer você subir de cargo, entrar na empresa, dentro das suas organizações comunitárias, ser uma pessoa importante, ser relevante. Eu não estou dizendo aqui uma ascensão de poder, mas uma capacidade de se fazer entendido.
de conversar. E isso você constrói, antes de mais nada, no presencial. Só que hoje a internet fez com que parecesse que o número de seguidores, de likes, de comentários ou coisas nesse sentido dizem respeito à sua capacidade intelectual. Isso não é verdade. Recentemente eu submeti a minha noiva a uma dos meus estranhos hobbies, que é assistir entrevistas de ministros do Supremo. Eu tenho uma coisa estranha com isso. Há algum tempo já eu ouço entrevistas dos ministros do Supremo. E aí falar isso num país onde a galera quer que o Supremo Tribunal feche até é perigoso, né? Mas assim, eu assisti uma entrevista no Roda Viva da ministra Carmen Lúcia. E eu falei pra ela, cara, isso aqui é uma pessoa intelectual. Isso é uma pessoa intelectual. Você vê a pessoa falar, uma pessoa educada, uma pessoa gentil, com amplo vocabulário, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que consegue se comunicar com clareza, uma pessoa que fica 15 minutos respondendo uma pergunta e não vai para uns lados aleatórios, entende? Uma pessoa que não tá jogando para câmera, uma pessoa que de fato tá ali respeitando, mantendo um nível alto de conversa. Isso se perde na internet, cara, entendeu? Isso se perde na internet. Por quê? Porque o jogo da rede social faz você precisar imbecilizar um pouco o seu discurso para conseguir alcançar mais pessoas. É uma pena, cara. Eu jogo esse jogo. Tem thumb no meu episódio do podcast que eu fico com vergonha de colocar aquela thumb. Porque eu sei que eu tô fazendo um sensacionalismo. Só que se eu não fizer, dá 2.000 views. Por exemplo, tem uma thumb que é intitulada O que não te falaram sobre o álcool. O vídeo é de um psiquiatra, o Vitor Blasius, falando sobre álcool, de uma forma muito aprofundada, explicando os mecanismos de vício e tudo mais. Mas a thumb é sensacionalista, cara. Porém, o vídeo deu, sei lá, deve estar com 1 milhão de views do episódio. O número de pessoas, quando eu vejo por idades, naquele episódio específico, a galera é acima de 55 anos. Diferente de todo o podcast, que alcança pessoas de 25 a 35. Naquele é acima de 55 anos. Quem que deve ser a persona que assiste o podcast? A mulher de casa que tem um marido alcoólatra, o cara alcoolista que tem problema. Felizmente esse cara assistiu uma coisa técnica, dado por um cara que sabe o que tá falando, que não tá falando asneira, que tá falando pautado na ciência, que é uma pessoa técnica, ética. E isso é verdade para diversos outros quadros. Quadros no sentido de episódios. Se eu não boto uma thumb assim, 2.000 pessoas assistem. Provavelmente outros psiquiatras, só quem não precisa, provavelmente vai assistir. Se eu boto uma thumb técnica. Então é isso, cara. A gente tem que jogar esse jogo. A questão é, não podemos nos deixar imbecilizar por isso. Entendeu? Porque aí, velho, aí ferrou. Aí a gente vai viver só pelo espetáculo, a gente vai querer só o show e a gente não vai conseguir aprofundar um pouquinho mais. E principalmente, vai se criar uma atmosfera, um grupo de pessoas que só são inteligentes na internet, que a gente não consegue conversar fora da internet. Então, você que tá aí do outro lado, eu peço que você utilize essa rede. Eu sei que é contraditório, até quando eu entrei aqui, uma pessoa falou, pô, que live contraditória, né? Você tá falando de vício nas redes. Sim, tô falando, porque eu não quero que você seja uma pessoa que dependa de Instagram. Eu quero que você seja uma pessoa que entre aqui, leia os meus textos, assista os meus stories, consuma o conteúdo das minhas empresas que eu tenho e vá fazer suas coisas, cara. Vá ter qualidade de vida. Use isso aqui como uma ferramenta para te dar conteúdo. E principalmente que você pegue os conteúdos daqui e aplique na sua vida fora daqui. Que não tenha duas vidas, uma na internet e uma fora da internet. Que você tenha uma vida fora da internet que é enriquecida pela internet. E não empobrecida pela internet, onde a internet está sugando a sua vida física. Entende? A internet é aqui, você tem que sugar conteúdo útil daqui para fortalecer a sua vida. E não a internet tá aqui, a sua vida tá aqui e ela tá sugando a sua vida e te emburrecendo, te deixando uma pessoa cada vez mais radical, cada vez mais extremista, cada vez mais que só quer polêmica, fofoca, fala mal dos outros. Cara, isso vai te corroer o cérebro. Você vai virar uma pessoa terrível de conviver. Terrível de conviver. E terrível para você mesma, entendeu? Terrível para você mesmo. Não vai ser uma pessoa admirável, uma pessoa agradável, uma pessoa gentil. Eu me cuido muito com isso. Porque aqui na internet, como é um mar de hate, tem muito hate na internet. Porque não tem a punição. A pessoa xinga qualquer um, imputa crime, fala mal. E não tem o outro lado. Se você não é uma figura pública, né? Se você é um fake qualquer. Você não tem a punição para sua vida. Você não tem a punição do que você falou. Isso permite que você vire muito hate. Às vezes até sem querer, eu vejo quase como se fosse uma vítima. Então, nós produtores de conteúdo, a gente tem que se policiar
para não ficar mal educado. Porque se você deixar e ficar lendo, cara, você começa a virar um imbecil com todo mundo. Eu tenho que me policiar, porque senão você começa a ficar grosso com as pessoas. Com pessoas que não merecem a sua grosseria. Com pessoas que não fizeram nada para você, que estão ali consumindo o seu conteúdo, mas você tá tão pistola com o cenário de tanto hate que tomou, que você sem querer desconta numa pessoa que não merecia.